Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, existe algum ditados de pessoas mais velhas que se você estudar, você aprende que faz todo sentido. Eu cresci ouvindo dizer que em cima de mala só poeira e que sapo, a necessidade é quem ensina o sapo a pular. E eu ficava analisando por que é que existem esses ditados. E aí eu fui amadurecendo na minha vida e fui aprendendo que tem todo sentido, né? Por que é que as pessoas dizem que em cima de mala só poeira? Porque as pessoas que se acham muito espertas, muitos malas, que elas dizem saber tudo, em cima da mala só a poeira. Porque a poeira ela é invisível aos olhos do homem, né? Então, para a poeira ficar numa mala, ela tem que ser tão forasteira, tão invisível, que você tem que passar a mão para poder você observar que existe uma poeira ali, né? Por isso eles diziam isso. Porque em cima de uma pessoa malandra, o mala, o esperto, ele consegue farejar a mentira, a malandragem, o suborno, as coisas erradas. Então, os malandros é quem usava muito esses ditados, né? Pessoas muito espertas, elas diziam esse ditado: em cima de mala, só poeira. E eu tentava entender. E um dia uma pessoa tentou explicar para mim, né? Que a pessoa tinha aquele jeitinho de conseguir tudo aquilo que ele queria. Ele era muito malandro. Então eu passei a analisar por que as pessoas falam que em cima de mala só poeira. Porque a poeira, ela é tão invisível aos olhos humanos que você tem que passar a mão para poder você perceber que existe algo errado em alguns lugares, né? E a necessidade é quem faz o sapo a pular. O que quer dizer um negócio desse? É só a gente estudar, não falar por falar, para poder a gente aprender. A necessidade é quem faz o sapo a pular. Então, todo mundo, ele só enxerga aquilo que lhe convém, aquilo que lhe agrada. É por isso que as pessoas se acham tão espertas, tão fora do normal, que elas normalizam a doença, mesmo entre os religiosos. Se você for falar para um religioso sobre as doenças, ele normaliza. E por que é mesmo que o homem adoece? Então, quando ele não sabe a causa, ele acredita naquilo que lhe convém. Ele só acredita naquilo que lhe convém. Porque ele diz: eu sou espiritual. Eu sei do que a Bíblia ensina. Então, ele normaliza aquilo que ele não sabe para dar razão àquilo que ele sabe. Um religioso, ele é dessa forma. E olha só o que Deus diz na Bíblia a respeito das pessoas que se reúnem em igrejas e em até aqueles banquetes que as pessoas fazem nas suas casas, né? As pessoas mais religiosas, elas fazem esses banquetes. Eu já fui para vários, nunca aprendi um A da Bíblia. Em 1 Coríntios 11, Deus diz: e até que importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vós se ajunta num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo
cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim, um tem fome e outro se embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezai a igreja de Deus e envergonha os que nada têm? Porque vos direi, louvar-vos-ei, vós nisto não vos louvo. Deus está ensinando aqui que quem faz esses banquetes nas próprias casas, eles quem se louvam. Eles é quem querem a glória. Eles é quem acha que são os mais religiosos, os que fazem aqueles louvores, que convida as pessoas, que fazem cachorro-quente, que fazem bolo e que convida as pessoas. Uma das coisas que eu fiquei mais impressionada quando eu encontrei a Deus foi tentar falar para os próprios religiosos o que era Deus e as pessoas dizerem para mim que cada um acreditava no que queria. Cada um crê da sua forma. Cada um busca da sua forma. Mas como pode uma pessoa estar com a palavra de Deus na mão, lendo a palavra de Deus e fazendo aquilo que Deus diz não é para fazer? Em cima de mala, só poeira. Aí eu analisei esse ditado, né, com os religiosos. Quer dizer, os religiosos, eles acreditam em enganar a Deus. Por isso ele normaliza a doença. Porque ele não aprende com o Espírito Santo. Ele quer viver na religiosidade e normalizando o que não era para normalizar, que era para ele buscar o verdadeiro conhecimento e a razão das coisas. Então ele faz aquilo que Deus diz que não é para fazer. Por isso eu via das pessoas que cada um crê da sua forma. Cada um busca da sua forma. Mas já o próprio Deus, ele diz, não creia da sua forma, não busque religião, porque eu não sou esse tipo de coisa. E aí quando você vai estudando mais sobre isso, você entende como foi rápido a vida de Jesus na terra, porque ele veio com as verdades, né? E nem todo mundo quer ouvir verdades. As pessoas, elas gostam de ouvir mentiras. Elas gostam daquilo que é mais fácil. Elas só querem aquilo que lhe convém. Então, é por isso que quando alguém sabe da verdade, as pessoas se afastam, criticam, julgam, falam mal e se diz que é uma pessoa crente, que é uma pessoa religiosa. Quer dizer, ela em cima de mala, só poeira. Então ela acredita mesmo que já tem Deus, que já sabe tudo, fazendo tudo por conta própria, quebrando todas as regras de Deus, porque Deus explica no manual o que é Ele, o que Ele ensina e qual é a forma de você encontrar o verdadeiro Espírito para que você venha chegar no reino de Deus. Lá na época de Jesus, quando Jesus passou pela terra, né? Quando teve um desacordo lá entre Pedro e um pessoal, Pedro olhou para Jesus e disse, bora Jesus, lá em tal lugar, para o Senhor acabar com fogo. Jesus olhou assim para a cara de Pedro e disse, de que espírito tu sois? Quer dizer, ele não sabia o que significava o mundo espiritual. E é isso que muito religioso não sabe nada sobre o mundo espiritual. E quando a gente vai falar algum erro dele,
como ele vive dentro da igreja, pregando, como já aconteceu comigo, eu ir falar com um religioso, né, que vivia adoecendo muito, toda hora com uma doença diferente, e ele olhar para mim e dizer, não, mas porque eu sou pastor, eu não posso adoecer? Eu posso sim adoecer, mas que sentido teve a sua doença? O que aprendeu você com a sua doença? Foi o que eu quis dizer a ele. Porque Deus diz que não há um mal sem causa. Você pega o mal, naturaliza, diz que é normal. Por quê? Porque para você se aprofundar no conhecimento do Espírito, você precisa ver os seus erros. Você precisa realmente encontrar a ti mesmo. Então, como isso exige uma diligência na vida do homem, então o homem naturaliza aquilo que não era para ele naturalizar, para ele dizer que acredita do seu jeito, da sua forma, e que não precisa buscar esse tipo de conhecimento que é sobre o Espírito. Nem todo mundo, nem todo pastor, ele gosta de se aprofundar no conhecimento do Espírito. Aí não dá para entender, né? Porque Deus, ele se refere sobre o Espírito. E um pastor que se diz pastor, que não sabe o que é um demônio, não sabe sobre a lei do retorno, não sabe identificar por que as pessoas adoecem e naturaliza tudo sobre o pecado, é porque ele não conhece a ti mesmo. Então, nada mais justo do que esse ditado para ele, para um pastor que é assim, né? A pessoa dizer, em cima de mala só poeira. Quer dizer, o espírito enganoso, ele se estabelece ali na vida do religioso como uma poeira, e o religioso, ele não observa, ele não sabe farejar o que me causou essa doença na matéria. Então ele naturaliza por ele não ter o conhecimento. Porque o manual, o que ele mais explica é sobre o espírito e não sobre as coisas materiais. Deus, ele sempre dá suposições e exemplos para que o homem entenda sobre o mundo espiritual. Quando ele fala sobre a roupa, que a roupa velha na roupa nova, ela não fica. Se você costurar um pedaço de roupa velha num remendo de pano novo, o pano velho vai se esgalçar, não se sustenta. O que Deus está ensinando nessa parábola? Quer dizer, o pano velho com o pano novo vai se rasgar. Deus está ensinando que um conhecimento velho com conhecimento novo, ele não tem sentido. Ele não faz sentido na mente do homem. É por isso que o homem, ele foge de todos os verdadeiros sentidos daquilo que Deus ensina, e aí ele naturaliza aquilo que não é para naturalizar, e ele foge do próprio conhecimento do Espírito, e ele se torna um religioso. Então, padre acende vela, ministradores faz esses louvores, porque eu já cansei de ver. Mas se você for falar para um pastor, eu falei para uma pastora que ela andava de muleta, né? Eu dei o recado que Deus mandou para ela. Mas eu só dei, ela não quis saber mais nada. Porque as pessoas, elas não querem se aprofundar nos seus erros. Isso as pessoas não querem. Elas acreditam realmente que vai chegar no reino de Deus sem saber nada sobre o Espírito. Que sendo um religioso, para ele, já basta. Ele acredita dessa forma. Porque realmente a religião, cada um forma a sua. É um sentido de vida. É um sistema que cada um cria o seu. Por isso as pessoas naturalizam as doenças.
Tem promoção ao molho de tomate Julieta. O som tá passando. 710 gramas, 99 centavos. Então, pelas pessoas não se conhecer, que é o que Deus diz, que o homem ele tem que se conhecer. Ele tem que entender sobre o mundo espiritual. Então, quem vive no mundo do pecado e não quer saber do mundo espiritual, tudo bem. Mas quem diz falar a palavra de Deus, pregar a palavra, se diz espiritual, então ele finge para o próprio Deus, que crê naquilo que Deus diz. E por ele fingir, ele faz até o que Deus diz que não é para fazer. Porque Deus diz que não é para fazer. Não é para orar oração repetitiva, essas orações de rosário. Não é para o homem fazer esses banquetes na sua casa. Que isso não leva ninguém a lugar nenhum. Então, isso é um odre enganoso. Então, Deus não pode botar um pano novo em cima de um remendo velho, porque vai se rasgar. Se Deus der um conhecimento a um homem que se diz espiritualizado e ele já acredita naquele engano, não tem como. Vai enlouquecer? Então, Deus deixa ele na religião dele, naturalizando a doença e fazendo, né, da Bíblia a sua religião. Porque agora o que eu vejo de pessoas usar até a palavra de Deus, assimilando com o terreiro de candomblé, com os orixás, com os guias, usando até versículos bíblicos, falando o nome de Jesus, invertendo tudo. Então veja que é um conhecimento realmente que o homem não tem. Exatamente como Jesus ensinou. Então Jesus disse para Pedro, de que espírito tu sois? Porque Pedro estava querendo incentivar Jesus a se vingar, a fazer algo. Porque ninguém queria saber da palavra de Deus em tal lugar. Era para Jesus mandar fogo do céu para acabar. Jesus olhou para ele e disse, Pedro, de que espírito tu sois? Quer dizer, quem não tem noção da espiritualidade se acaba até com a própria palavra. Porque eu conheci uma religiosa que se dizia crente, que ela jogou uma praga em mim. Eu com 20 e poucos anos. Eu acho que eu tinha uns 21 anos. Ela jogou uma praga em mim, que a praga caiu toda na vida dela. A vida dela hoje é totalmente dilacerada. Ela não vive bem profissionalmente, não está mais casada, perdeu tudo, é obesa. E quando ela jogou a praga em mim, eu não merecia, porque eu não tinha feito o que ela disse. E ela jogou a praga, não foi na minha frente. Ela disse para minha mãe que ela era uma serva do Senhor e que eu ia pagar o que eu estava fazendo com ela e eu não tinha feito nada. A praga caiu toda em cima dela. Então, um religioso que ele não entende sobre o poder da palavra, Deus diz isso. As pessoas só faltam morar dentro da igreja sem entender. Por isso ele normaliza a doença. Por isso ele normaliza as percas, tanto financeira, como na saúde e como nas doenças. Por ele não entender a palavra de Deus. Ele anda na igreja sem entender a palavra. Porque a palavra é um odre que você já carrega. A palavra não é uma palavra qualquer. É um conhecimento que está dentro do seu interior. E é você que tem que buscar esse conhecimento. Qual é o meu conhecimento que está errado? Para poder Deus inverter e botar um odre novo, você tem que conhecer o odre velho. Então as pessoas, elas não creem em nada daquilo que Deus diz. Elas fingem para Deus. E aí quando você descobre o que é Deus, você fica impressionado como as pessoas passeiam na igreja. Elas passeiam. Elas não vão para a igreja para buscar um conhecimento que elas não têm. Por isso ela naturaliza. Porque Deus não está na igreja.
Na verdade, o que Deus ensina não está nem na Bíblia, está dentro de nós. A Bíblia, ele diz isso, a Bíblia é apenas uma letra. Busque em ti a ciência do teu corpo. Então uma das coisas que eu nunca vou esquecer na minha vida foi eu tentar conversar com religiosos o que Deus me ensinou e os religiosos fingir que já sabe. Exatamente como uma criança faz. Ele finge que sabe, mas quando é na pele dele, na vez dele, ele naturaliza. Porque o odre dele, o conhecimento dele, se Deus botar o odre novo, vai romper. Igual um pano velho com o pano novo. Todos os exemplos que Deus dá na Bíblia é suposições do Espírito. O remendo de pano velho no pano novo, ele vai se romper. Um odre novo num odre velho, ele vai se rasgar. Então é o homem que tem que dizer, eu estou errando em algum lugar. E parar para observar nas suas orações, é um conjunto de coisas que não é uma só, orando e buscando refletir na palavra de Deus, para que Deus revele no seu odre um conhecimento que você não tem, que você aprendeu errado. Porque todos nós aprendemos conhecimentos errados. A gente já traz maldição, já traz problemas, aprendeu a viver cada um da sua forma. Então, é com o erro que a gente aprende a acertar. Não é naturalizar o erro, inverter tudo o que Deus diz e acreditar naquilo que lhe convém. Para mim, não teve lógica. Foi uma das coisas que eu fiquei muito impressionada. Foi conversar com pessoas que vivem na igreja, andando na igreja, e ela mesmo não entender sobre a palavra. Porque essa crente que ela se destruiu é crente há décadas. Há décadas. Eu cresci vendo essa mulher na igreja. E essa mulher se destruiu com a própria boca. Hoje ela não tem marido, os filhos se perderam, entendeu? No mundo, se prostituíram, um matou a esposa, foi preso. E a vida dela vive assim, ó. E eu cresci vendo essa mulher louvando, falando no nome de Deus e fazendo tudo errado. Porque Deus diz que da fonte não sai água amarga e água doce, da mesma fonte. A fonte somos nós. Então nós temos que buscar o conhecimento do Espírito. Dizer, como muitos espíritas dizem, você não é um espírito dentro de um corpo. Deus não quer saber se você é um espírito dentro de um corpo. Deus quer saber se você se conhece. Se você sabe as consequências do pecado. Se você tem discernimento naquilo que sai da sua boca. Isso é o que Deus quer saber. E tudo isso, muito religioso naturaliza. Por não entender sobre o Espírito. Então eu aprendi que em cima de mala, só poeira. O espírito enganoso, ele se estabelece na vida do homem igual uma poeira, que precisa passar a mão para observar que espírito está aqui, discernindo o meu odre, o meu conhecimento, e não naturalizar. Né? Porque o que eu cresci de ver malandro dizendo que em cima de mala só poeira, por quê? Porque ele sabia discernir tudo. O mentiroso, o adúltero, o invejoso, ele sabia tudo na vida alheia. Mas na vida dele, tudo era normal. Ele aprendia tudo e era tudo, mas ele só via tudo na vida do povo. Então, isso é um odre enganoso na vida do homem. Isso é um conhecimento enganoso. Então, quando o homem adoece para pagar o preço do seu pecado, ele nem sabe por quê.
Ele naturaliza tudo. A palavra de Deus para ele não tem sentido, por ele não entender sobre o poder da palavra, exatamente como Deus ensina. Jesus olhava para Pedro e dizia: de que espírito tu sois, Pedro? Andando comigo e tu não conhece o que eu vim ensinar? Tu tá andando comigo e tu não tá aprendendo? Quer dizer, Pedro só sabia ver os erros dos outros. Isso é mais fácil. Isso é facílimo. Eu vi, ainda adolescente, como era fácil ver os erros dos outros, né? Mas para ver o nosso erro, realmente nós precisamos do verdadeiro Deus e não da religião. Deus ensina isso, tá certo? Eu peço para você que deixe o seu like e o seu comentário, tá bom? E até o próximo vídeo.